Hoje a gente vai mergulhar numa história e tanto de transformação pessoal, tirada direto do livro A Jornada da Fé. É uma narrativa que vai fundo no desespero, mas que também mostra uma jornada incrível em busca de um propósito. Essa frase é forte, né? Ela resume perfeitamente o ponto de partida do nosso protagonista, o Lucas. Antes de qualquer mudança, o que existia era esse vazio, essa sensação de estar completamente perdido no mundo. Vamos entender de onde vinha tudo isso. Então, na primeira parte da jornada, a gente vai ver bem as bases do desespero do Lucas. Para entender a transformação, primeiro a gente precisa sentir o peso que ele carregava. O ponto principal aqui é que não era uma dificuldade só, sabe? Era um acúmulo de coisas que iam esmagando ele. A ausência do pai deixou um buraco na identidade dele. A luta da mãe, a Carolina, para colocar comida na mesa criava uma tensão constante em casa. Na escola, ele era praticamente invisível. E nos relacionamentos com a Camila, a Isabela, a Laura, só decepção e traição, o que fez ele desconfiar de todo mundo. Para completar, o trabalho no supermercado era a prova diária de que a vida dele não tinha cor, não ia para lugar nenhum. Uma coisa alimentava a outra, sabe? Criando um ciclo de desesperança. E só para a gente contextualizar, essa narrativa que a gente está explorando vem toda desta obra. E isso ajuda a gente a se conectar com a origem da história, a entender de onde vem essa jornada que estamos acompanhando. Agora a gente chega no momento crucial. Aquele ponto de virada que quebra o ciclo de desespero do Lucas e mostra um caminho totalmente novo. É como se uma fresta de luz aparecesse no meio da escuridão. Essa cronologia aqui é fundamental. Tudo começa no dia 15 de maio de 2013. Um dia que parecia igual a todos os outros, sabe? Cinzento, chuvoso, melancólico. Aí, um gesto simples. Um estranho entrega um folheto para ele na rua. E esse folheto leva ao dia 25 de maio, a data do tal evento que ia mudar a vida dele para sempre. Tenta imaginar a cena. O Lucas entra nesse salão, totalmente cético, achando que ia ouvir um monte de blá blá blá. Mas o que ele encontra são pessoas de verdade, contando histórias de superação que pareciam um espelho das lutas dele. Pela primeira vez ele sentiu que não estava sozinho na sua dor. Essa conexão, essa vulnerabilidade que ele viu nos outros, começou a quebrar a armadura de cinismo dele. E foi aí que essa mensagem específica bateu fundo na mente dele. Pensa só, para alguém que sentia que carregava o peso do mundo nas costas, essas palavras não eram só um versículo. Era um convite direto, uma promessa de alívio, que era exatamente o oposto da vida de cansaço e opressão que ele conhecia. A decisão que o Lucas tomou naquele dia não foi um ponto final, mas sim um ponto de partida. A partir daquele encontro, a vida dele, que era um barco à deriva, ganhou um novo rumo, uma direção clara e cheia de propósito. E o que veio depois foi uma transformação em alta velocidade. Ele não ficou parado esperando as coisas acontecerem, ele mergulhou de cabeça. Começou a estudar as escrituras para entender melhor aquela nova fé. Depois colocou a fé em prática ajudando em hospitais e orfanatos. No meio disso tudo, descobriu um talento para música que nem sabia que tinha. E para levar a sério, foi estudar num seminário até que finalmente foi ordenado pastor. Foi um crescimento movido por uma vontade que vinha de dentro. Mas é claro que a jornada não foi só flores. Uma fé recém-encontrada sempre acaba sendo testada pelo mundo real, né? E essa próxima fase da história mostra como o propósito do Lucas foi desafiado de jeitos que ele nunca esperava. E aqui, o conflito fica mais complexo. A nova visão de mundo dele fez com que ele enxergasse as injustiças do mundo de forma muito mais clara, e isso doía. Mas o maior choque, na verdade, foi interno. Dentro da própria comunidade de fé, ele encontrou os mesmos problemas que via lá fora. As famosas panelinhas, indiferença, gente que não se importava. Essa diferença entre o ideal que ele buscava e a realidade cheia de falhas humanas gerou uma crise enorme, uma revolta contra a hipocrisia. Para tentar encontrar respostas, ele se afastou de tudo. A fonte descreve esse momento de introspecção como algo muito poderoso. Lá, no meio da natureza, ele conseguiu confrontar toda aquela frustração. E foi ali que a perspectiva dele mudou. A revolta deu lugar a um entendimento. Em vez de julgar as falhas dos outros, ele começou a sentir compaixão, percebendo que, no fim das contas, todo mundo está na sua própria jornada, com suas próprias lutas. Essa virada de chave transformou a raiva dele numa vontade calma de ser parte da solução, e não só alguém que aponta o problema. A jornada do Lucas chega ao seu ponto mais alto quando ele começa a compartilhar tudo o que aprendeu. Ele pegou a própria experiência, as lutas, a paz que encontrou e transformou tudo isso em uma fonte de esperança para outras pessoas, criando um legado que dura até hoje. E o impacto do que ele fez se tornou gigantesco.
Ele não ficou só na comunidade dele. Ele liderou missões em lugares super remotos, compartilhou a história dele num livro que alcançou milhões, criou organizações para dar ajuda prática a quem precisava e, no fim, inspirou um movimento global que não para de crescer. E pensar que tudo isso, absolutamente tudo, começou com uma pessoa, um jovem que se sentia perdido, sem propósito nenhum. É um lembrete muito poderoso do efeito dominó que uma única vida transformada pode causar no mundo. E a gente termina com essa reflexão. A história do Lucas é dramática, claro, mas nos faz pensar sobre os momentos decisivos na vida de qualquer pessoa. O que será que define o propósito que nos guia? Fica aí uma pergunta para a gente pensar.